Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Desde já peço que se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, curte, compartilhe esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. No vídeo de hoje eu quero falar novamente sobre tempestade, mas essa é um pouco diferente. E o tema que eu quero dizer para esta é que vai amanhecer. Jesus sabe o lugar da nossa tempestade. O texto que eu quero me basear se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 24. Conta neste texto que Jesus orientou ali os seus discípulos, disse para eles, olha, suba no barco, atravesse para o outro lado, que eu vou me encontrar com vocês. Jesus foi orar e eles foram. Quando não estavam mais em terra firme, quando já estavam em mar aberto, começou a vir sobre eles uma tempestade. Uma forte tempestade. E quando era por volta de 3 da madrugada, eles já estavam, acredito eu, que lutando há muito tempo com aquela tempestade. Eles viram alguém andando sobre as águas. Imediatamente imaginaram que era um fantasma. É isso mesmo, um fantasma. O medo, ele nos paralisa e ele nos tira a obviedade das coisas, né? Eles acreditaram em algo que eles nunca tinham visto e não fazia parte da realidade ali deles. Eles acreditavam que era um fantasma, mas não passaram pela cabeça deles que era Jesus indo ao encontro. E naquele momento ali, apavorados, porque estavam enfrentando a tempestade e agora, além da tempestade, eles estavam diante de um fantasma, um possível fantasma. Às vezes a tempestade está tão aflitiva que até o socorro que Deus está trazendo nos causa medo, nos causa um certo pavor. A gente não consegue identificar nem mesmo o socorro vindo. Mas seguindo aqui a história, né, a mensagem, Pedro grita de dentro do barco, eles gritando apavorado com medo, Jesus diz assim, calma, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Eu acredito que esta mensagem, ela vai muito além de uma identificação daquele momento. Eu acho que Jesus estava dizendo também para nós ali, nem toda tempestade é fruto de um inimigo, às vezes é ele nos convidando a sair do barco, porque naquele momento Pedro disse assim, se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo, me manda ir sobre as águas. E Pedro sai e anda, caminha alguns passos sobre as águas, mas ele percebendo que o vento era forte e a altura das ondas ali, ele começa a ter medo, e no que ele tem medo, ele começa a submergir, porque essa é a função do medo, né? Ele nos rouba uma visão do que pode nos socorrer e nos leva a olhar aquilo que nos causa pavor, aquilo que pode acabar conosco. Mas naquele momento em que ele começa a submergir, ele grita, socorro Jesus, me socorre Jesus. E Jesus estava à distância de um braço dele e ergue Pedro. E eles voltam para o barco e quando chegam no barco, o mar se acalma. Semana passada, no vídeo da semana passada, eu também falei de tempestade. E na tempestade da semana passada, do texto, Jesus estava no barco. Esta mensagem, essa tempestade a qual nós citamos agora, Jesus não estava no barco, mas Jesus sabia onde o barco estava. E a mensagem que eu tenho para compartilhar com você hoje é que Jesus sabe onde o seu barco está. Talvez ele queira que você dê um passo fora dele. Talvez ele queira que você tenha um encontro diferente, uma experiência diferente com ele fora do barco. Ah, mas se eu tiver medo como Pedro e começar a submergir ali na tempestade, ainda se você tiver medo, se você deixar de olhar para Jesus e começar a olhar a tempestade e de repente você começar a afundar, ainda assim você pode clamar por socorro, porque ele está à distância de um braço para nos levantar. Eu falei que o título era Amanheceu, porque eu imagino que aquela noite foi uma noite muito longa, aquela noite foi uma noite um pouco pavorosa para aqueles discípulos. Veio uma tempestade, de repente veio um medo de que de repente poderiam ser surpreendidos por um fantasma. Mas na verdade era só o socorro do Senhor, era só Jesus chegando, era só Jesus promovendo Pedro a uma experiência que nunca antes ele teve. Entenda que todos os discípulos tiveram a oportunidade também de ir, mas o único que se posicionou a ir foi Pedro.
Pedro, ainda que tenha andado poucos passos sobre as águas, mas ainda assim ele andou, ele ousou. Ali a natureza, né? A natureza de Pedro, assim como a nossa, que é mais tendenciosa a olhar as adversidades do que da onde vem o nosso socorro, começou ali a tragar a Pedro. Pedro começou a afundar, mas Jesus estava à distância de um braço. Como o meu objetivo durante esse mês é falar para que você não desista, eu quero dizer para você que eu não sei se você está dentro do barco e a tempestade já começou ali a causar um certo pânico. Eu quero dizer para você que Jesus sabe aonde está o seu barco. Ah, mas o mar é tão grande, existem tantas pessoas com tantos problemas. Jesus vai olhar para mim? Ele vai. Ele sabe aonde está o seu barco. Ah, mas se de repente você está vendo algo vindo na sua direção e você está temendo, achando que é um fantasma, alinhe o seu pensamento com o pensamento do céu. Talvez possa ser o socorro do Senhor na sua direção. Talvez aquilo que você está tendo tanto pavor de enfrentar seja uma oportunidade de andar por cima das águas. Ah, mas e se eu de repente sair do barco, andei por cima das águas, mas o vento me deu medo? O mar, ver ali as ondas me causaram medo e eu comecei a submergir. Ainda assim, Jesus está à distância de um braço. Ele não nos deixa, Ele sabe onde estamos, seja o mar do tamanho que for. Ele sabe a nossa localidade, seja a onda do tamanho que for. Ele tem poder para acalmar. E interessante que o vento e a tempestade só acalmam depois que eles vão para o barco. Eu achei interessante isso, porque talvez a nossa ânsia para que Deus acalme tudo é para que a gente não passe por situações desafiadoras. E talvez seja exatamente esse o propósito. Deus só acalmou a tempestade, Jesus só acalmou a tempestade e o mar depois que Pedro ousou andar por cima das águas. Ainda que metros depois ele tenha sentido medo e afundado, mas ele teve essa experiência. Jesus falou para ele, mas que pequena fé, Pedro. Em outras palavras, Pedro, por que você foi olhar para outras coisas e não para mim? Mas ainda assim Jesus o socorreu e voltando para o barco, a tempestade se acalmou. Porque talvez a tempestade seja uma oportunidade de você andar por cima das águas, de você ser alcançado com o braço forte de Jesus. Este é o vídeo que eu tenho para você hoje. Não desista. Ele sabe aonde está o seu barco, ele está à distância de um braço. E aquilo que talvez veio como um pavor sobre a sua vida, seja apenas uma oportunidade para que você se lance sobre as águas, para que você tenha uma experiência diferente com o Senhor. Deus abençoe você e até a próxima quinta-feira.